Muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Este é o homem sábio, Salomão, a qual ele escreveu os cantos dos cantos, provérbios e Eclesiastes. E o homem mais sábio dentre nós todos aqui está-nos a dizer que já não há mais comunicação entre os vivos e os mortos. Não é porque eu não acredito na cultura, na tradição, eu acredito nisso. Mas uma cultura que atropela as escrituras, que atropela aquilo que Deus disse para que nós possamos cumprir, aí é que entra um problema. Então aqui, eu estou a ter o meu pai, aqui estou a ter o meu irmão, que eles estão a atropelar a vontade de Deus. Aquilo que Deus, ele decretou, aquilo que Deus, ele disse. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Dito Deus não faria Deus não cumpriria. Então se Deus, ele diz alguma coisa e nós somos cristãos, devemos seguir este manual. Se você encontra alguém que está a tirar a carta de condução, essa pessoa tem um livro que é o Código da Estrada, e essa pessoa precisa seguir o livro de Código da Estrada, porque se não seguir este livro, a pessoa vai lhe dar uma multa. Então cuidado, ou já estão a receber uma multa por atropelar aquilo que as escrituras estão a dizer. Então não vamos aqui insistir um versículo a dizer aquilo como estava a dizer o pai, que o versículo, cada pessoa diz ou tem revelação naquilo que o versículo diz. Nada disso. Este versículo é claro. Se forem para falar da segunda vez, estou a pedir falarem acerca deste versículo, me fazerem compreender o que é que este versículo na verdade está nos a dizer, porque o versículo está a dizer que já não há mais comunicação. E vocês que são cristãos, que vão para a igreja, que têm uma Bíblia, que seguem o que está escrito, ou escolhem outros versículos e outros não escolhem, ou são aqueles que também tiram um versículo que fala sobre dízimo, ou vocês também nessa Bíblia escolheram uns versículos que vos estavam a beneficiar e aqueles versículos que vocês não gostam, ou escolhem outros, ou... Então, o doutor, professor e o teólogo curandeiro estão a atropelar a palavra de Deus. Exatamente. E a Bíblia diz que aquele que não prevarica nesta doutrina, ele não tem Deus nem tem o Filho. Exatamente. Eles têm diabo automaticamente. Exatamente. Então, se forem para falar, Cacá, que explique esse versículo. O que é que quer dizer esse versículo? Exato. Aí talvez podem me fazer compreender e eu ir para o lado deles. Eu dizer que eles têm razão. Exato. Se me explicarem no espírito, não na carne, apesar de que está escrito na carne. Evangelista, nós presenciamos aqui uma passagem em que o rei Saul, ele consultou uma mulher adivinha para falar com Salomão. Está a dizer que em algum momento os que estão em vida não podem ter parte com os que não estão mais em vida. Como explicar isso? Se está a dizer que não pode existir esta comunicação, mas nós vimos que Saul, ele consultou e falou com Samuel. Exato. Vamos lá. Desmistifica isto para nós. Exatamente. Deixa lá eu explicar isso em muitas palavras ou em poucas palavras. Existe aquilo que nós chamamos que é permissão de Deus. Há certas coisas que Deus permite. Deus não coloca como doutrina, como é para se viver dessa maneira. Se nós formos a ver, o Moisés atirou um pau e o pau virou serpente e comeu todos as serpentes de Faraó. Nunca mais aconteceu isto na Bíblia. Nunca mais você vai ver isto na Bíblia. Mesmo que você leve um pau e atire, isto acontece. Só que o problema que está acontecendo aqui, Flor, é que nós estamos a usar uma coisa. Vamos lá dar exemplo. Se Moisés, todas as vezes que se encontrasse com batalha, atirasse para sair o serpente ali, íamos usar como uma doutrina. Desculpa lhe cortar, evangelista. Na edição desta semana, ainda acredito que tenha sido segunda-feira, nós ouvimos aqui do apóstolo Fernandes de Mendes. Ele diz que pode dizer o quê? Que a ancestralidade, para mim, que no contexto africano, que é consultar os mortos, é falar com os mortos, foge daquilo que é a palavra de Deus, porque eu estou aqui para falar acerca da genuína palavra de Deus. Então, uma cultura, uma tradição que atropela as escrituras, para mim, essa ancestralidade está errada, é falho, é crise de identidade. Mas então, como explicar isso sendo que
a Bíblia diz que Deus, ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e de Jacó. Tendo em conta que estamos aqui a falar de 3 linhagens. Certo. Como explicar isso? Exatamente, deixa eu explicar isso. Nós sabemos muito bem quando Deus disse saia da casa da sua parentela, quando disse a Abraão. E dizendo mais, voltando mais um pouco para trás, nós estamos a ver que até Deus disse, porque os pais de Abraão, eles não adoravam um Deus vivo. Havia lá algumas imagens de esculturas as quais eles adoravam. Quando a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós entendemos por causa do nosso pai da fé. Não é consultar, eu não posso orar, invocar o espírito de Abraão para que eu possa falar com Abraão. Isso aí já é uma outra situação a qual que eu estava a dizer, que está ligado mais à ancestralidade africana. Biblicamente não vem nenhuma parte da Bíblia em que nós podemos vir a invocar o espírito de Abraão. A única pessoa, até as pessoas podem vir a perguntar: por que vocês falam de Jesus? Nós sabemos muito bem que Jesus, ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Ele não está morto. Todas as pessoas vejam na Bíblia, nunca nenhum homem de Deus já invocou o espírito de Moisés em nenhuma passagem bíblica. Mas quando se trata de Jesus, nós invocamos a Jesus, porque ele não somente morreu, também ressuscitou. Por isso que até agora nós invocamos o Jesus, porque é o nome que está acima de todos os nomes e é um nome que tem poder. Então a ancestralidade que consulta os mortos é falso, é crise. Mas as pessoas que invocam um Deus vivo, aí nós podemos andar na mesma linhagem. Ok, muito obrigado. A ancestralidade que invoca os mortos, ou seja, os antepassados, é crise. É não é? crise, yes. Teólogo curandeiro.